Bom dia oficial, formal aí para todos. Muito bom nós estarmos aqui para mais essa EBD online. É bom nós estarmos aqui juntos e nos reunirmos aqui para estudar a palavra do Senhor, para aprender um pouco mais, para continuar nessa série boa em Coríntios que nós temos tido nesse nosso estudo de EBD e aprender, não é? Aprender tudo aquilo que Paulo tinha a comunicar e ensinar para aquela igreja, nós temos também para aprender com eles, não é? Para trazer para as nossas vidas, trazer para a nossa experiência, trazer para a nossa igreja. A carta foi escrita para a igreja de Corinto, aos coríntios, mas tem muito a nos acrescentar todos, a nós da PIB Jandira também. Vai ser muito natural você ver eu com alguma movimentação aqui do lado, é porque eu realmente ah, preciso aqui acompanhar as interações e vou fazer isso da melhor forma possível que me for permitido aqui, mas é só por conta disso mesmo. Acompanho aí a Marinaldo, o pastor Valdomiro Júnior, que já tem dado aí um bom dia e um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Realmente é uma data especial, é muita alegria a gente, não é, poder celebrar a vida de pessoas que são tão especiais nas nossas vidas quanto as dos nossos pais e todos os irmãos que estão aí juntos conosco aí, que são pais, que possuem, não é, filhos, que são de extrema relevância e importância para suas famílias. Que Deus abençoe vocês. Que Deus alegre esse seu dia que está começando, um belo dia, né? Um dia ensolarado, um dia bem especial de comemorações para todos nós aí, tá certo? Bom, só reforçando, nós continuamos nosso estudo aqui da revista Cristã Evangélica, o volume 2 do estudo das cartas aos Coríntios, tá? Então, hoje nós prosseguimos esse estudo aqui, que hoje versa aí no capítulo 16 da primeira carta, capítulo inteiro. Então, tem algumas coisas bem interessantes aí, Deus vai nos abençoar aqui, eu creio com certeza, usando esse momento para continuar falando comigo e falando com vocês também, tá certo? Bom dia, irmão Raimundinho, beijão pro irmão. Vamos orar nesse instante para nós então começarmos esse tempo aqui, esse tempo do Senhor para todos nós. Amém? Feche os olhos, ore comigo. Pai amado, nós estamos contentes e gratos de estarmos aqui na Tua presença para mais esse tempo, para mais esse momento, para mais esse encontro de estudo e de escola bíblica, Pai. Nesse domingo, essa oportunidade que o Senhor nos confere. É bom estar aqui, ó Pai, eu já te agradeço pela oportunidade prévia de ter me aprofundado nesse tema de hoje, ter aprendido, absorvido tanto. Eu peço que o Senhor me use aqui para que eu realmente seja um instrumento de comunicar, de colocar o assunto em pauta, mas que o Teu Espírito o tempo todo, ó Pai, ministre aos nossos corações de todos aqui que participam dessa aula, desse encontro, ó Pai. Abençoe todos os irmãos queridos que estão sempre aqui participando da IBD. Abençoe também a qualquer outro que venha nos visitar aqui por meio da página da igreja, que o Senhor, enfim, visite confirme em cada coração aquilo que há do Senhor para cada vida. E que todos estejamos com os ouvidos abertos para ouvir, aprender e guardar no nosso coração aquilo que é a aplicação, Pai, perfeita e imediata do Senhor para as nossas vidas. Aproveito também agradecendo ao Senhor por esse dia, pela vida de cada irmão, de cada pai, da nossa igreja, cada irmão que é tão relevante, Pai, nas suas famílias, que é tão de tanto valor. Hoje é um dia alegre e feliz de agradecer ao Senhor, de celebrar a vida deles e que a tua grande alegria esteja realmente presente e visitando a vida de cada um deles. Nós te agradecemos de coração. E nos use e nos abençoe, Pai, aqui nesse momento para juntos aprendermos mais do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom, é isso. Hoje, então, a gente prossegue aqui com o nosso estudo. Na revista que nós temos aqui é o estudo número 7.
como eu já disse, como eu já introduzi, ali que é uma lição que vai ser desenvolvida a partir do capítulo 16 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, tá? A nossa revista, ela vem chamar essa lição aqui de hoje como uma igreja responsável, né? Uma igreja responsável. O que acontece aqui é importante a gente ter para o panorama geral, né? A carta ela vem numa evolutiva, numa crescente de vários temas e assuntos, alguns que tomaram várias lições, vários domingos aí, visto que a carta realmente se dedicou a isso como assunto dos dons, não é? Entre outros, família, casamento e tudo mais. Então, a primeira carta aos Coríntios, ela tem grandes temas que ela se desenvolve, que ela dá esse tipo de cobertura e realmente tem bastante conteúdo. Mas aqui no 16, que é o último capítulo da primeira carta, é aquela carta típica que Paulo tem com as igrejas para as quais ele escreve. É uma carta de encerramento, é uma carta de conclusão, é uma carta ali de desfecho, é um capítulo de desfecho da carta que ele escreveu. E, bom, semana passada o pastor Cristiano deu aula de EBD falando sobre o capítulo 15, que trabalhou ali nos vários versículos que fazem parte desse capítulo, sobre a ressurreição. O tema geral foi ressurreição, a ressurreição de Jesus, que foi o símbolo maior, é o centro do cristianismo, vamos dizer assim, e é uma ressurreição que impacta e tem a ver totalmente com a nossa certeza, com a nossa fé, com a nossa base também, não é? Então, a semana passada nós tínhamos assim um assunto tão lá da esfera mais espiritual, mais elevada, e hoje aqui no 16, num tom de desfecho da carta, Paulo ele já vai vir para um aspecto mais prático, mais corriqueiro do seu dizer aqui àqueles irmãos, né? Então vocês vão ver bem que é aquele tipo de conteúdo de encerrar, de enviar saudações, de deixar algumas palavras de reforço ali finais e por aí vai. É essa mais ou menos a linha que nós vamos ter aqui para esse capítulo. Mas tem algumas coisas bem interessantes, bem fundamentais para nós guardarmos para nós também. Mas dentro do que a revista provoca, a palavra de ordem, o título seria Uma Igreja Responsável. E a gente vai entender o porquê desse título que a gente tem aí, tá? Bom, primeira parte logo desse capítulo 16, que a gente vai ver Paulo respondendo a mais uma pergunta que os coríntios fizeram para ele. A gente sempre, né, fazendo um retrospecto rápido aqui, uma lembrança do que já foi dito, essa primeira carta ela vem como uma carta resposta a vários assuntos que os irmãos de Corinto fizeram para Paulo. E também alguns outros assuntos e informações que Paulo recebeu por outras fontes ali, né, a casa de Cloe e tudo mais. Mas assim, Paulo, a gente vai ver isso de uma forma muito comum na primeira carta, nós já vimos, na verdade, que ele está ali de fato respondendo algumas perguntas. E logo no comecinho do capítulo 16 a gente vê que Paulo ele vai vir a uma dessas perguntas que foram feitas, não é? Então eu vou ler aqui com você os primeiros versículos para a gente ir ao detalhe do que ele está querendo dizer aqui, tá? Capítulo 16 de 1 Coríntios, então, a partir do versículo 1, que nos diz assim, o tema aqui da minha Bíblia, a versão NVT, diz a oferta para Jerusalém. Versículo 1 diz, quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia, melhor. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei carta de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Então esse é o primeiro tópico, o primeiro assunto que Paulo está cobrindo aqui no capítulo 16 e
como eu já disse, é uma resposta a uma pergunta a respeito das ofertas. Provavelmente eles já tinham tido informação dessa conclamação para ofertarem para essa causa. E Paulo vai, então, quanto à pergunta, ou seja, ele vem aqui trazer a resposta que aqueles irmãos de fato, de fato precisam e de fato estão colocando. Então Paulo ele vem aqui com algumas instruções aqui num tom de reforço, né, para aqueles irmãos ali. E aqui a gente já pode trazer várias coisas interessantes para nós, não é? Vamos lá, de volta ao versículo 1. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. Né? Ou seja, a primeira carta que Paulo escreveu, das cartas do Novo Testamento que Paulo escreveu, a primeira delas que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas. E lá no capítulo 2 a gente vai ver então essa conclamação de Paulo para esse tipo de oferta. É bem legal a gente ver e perceber que Paulo, dentro desse perfil que ele tinha de promover a sua obra missionária, Paulo ele estava sempre em contato com as igrejas, mas ele não tinha trato individuais e isolados, particularizados com as igrejas. Mas ele, ao mesmo tempo que ele circulava em todas essas igrejas, ele movia grandes causas e ele interligava as igrejas. Isso é bem bacana, isso é bem interessante de ver. E lá, então, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, a gente vai ver Paulo conclamando esse tipo de oferta aos santos, não é? Ao povo santo. Algumas versões vai dizer aos santos, não é? A gente vai ver um detalhe melhor a respeito disso. Mas ele diz, então, logo no primeiro momento, olha, com relação a essa pergunta que vocês fizeram, mais ou menos assim, olha, vocês perguntaram como que vocês devem proceder em caminhar com esse tipo de oferta, sigam as mesmas instruções que eu dei às igrejas na Galácia. Ou seja, ele está dizendo assim, provavelmente esses crentes aqui de Corinto já sabiam, já tinham tido algum contato com essa informação previamente, e Paulo fala, olha, é mais ou menos o mesmo, praticamente o mesmo trato, a mesma tipo de atitude, de orientação que vocês ouviram antes, vocês devem ter. Daí ele vai dar um reforço nisso, né? No que ele diz aqui no versículo 2. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. A partir da ressurreição de Jesus, isso começou a ser uma prática da igreja cristã, a primitiva, se reunir então no primeiro dia da semana, que é o domingo, que é um traço, um marco que nós mantivemos, né, ao longo da história, a igreja cristã manteve até hoje. Não é? Então, o primeiro dia de cada semana, ou seja, o domingo, era o dia de encontro. E aí Paulo fala, separe uma parte de sua renda, não é? Não espere até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Ele está querendo dizer assim, olha, não deixa para fazer uma oferta especial, um levante especial só quando eu estiver aí. Mas assim, separe uma parte, não é? No primeiro dia de cada semana, ou seja, de uma forma regular, de uma forma continuada, de uma forma sendo um hábito, né? Ele quer dizer aqui. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. Não é? Ou seja, o povo santo que é o alvo dessa oferta aqui são os santos de Jerusalém. Essa oferta ela foi levantada para suprir irmãos que estavam em situação de necessidade e dificuldade lá em Jerusalém naquela época. Não é? Jerusalém era daquele território que Paulo costumava circular e fazer sua obra missionária, era o povo que mais carecia. Porque por mais que dentro da história, do relato bíblico, Jerusalém realmente fosse ali um centro importante, histórico, onde tudo ali teve, né, o seu cerne, o seu start, o seu começo, o seu desenvolvimento, mas haviam muitos irmãos pobres ali. E é bem legal a gente ver que Paulo ele tem essa preocupação de envolver as necessidades de outros para as outras igrejas, uma forma da igreja viver essa unidade, essa mesma atenção, esse estar junto em todas as coisas, né?
Paulo ele está sempre trafegando informações entre as igrejas, mas ele está movendo causas também entre as igrejas. Isso é muito legal, a gente vê que ele assim o faz. E é importante a gente pensar e se lembrar também que a igreja de Corinto é uma igreja essencialmente de gentios, é uma igreja de um território grego, é uma igreja, na sua maior parte ali, integra gentios, não judeus. E é uma forma que os estudiosos, os intérpretes veem, é que essa provocação de Paulo para esse tipo de oferta visava também justamente promover uma maior comunhão, uma maior unidade de causa entre igrejas e derrubar barreiras que naquele tempo eram muito presentes, eram muito reais, estavam ali muito contínuas, não é? Então era uma forma que ele tinha de mobilizar, de envolver, de promover ajuda e de colocar essas igrejas em comunicação, em contato umas com as outras, não é? E aí ele termina: e se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Então Paulo diz assim: olha, não deixa para fazer tudo de uma vez só, vão fazendo com regularidade. E quando eu chegar aí, eu faço as cartas de recomendações e mando junto com irmãos que vocês levantarem para levar essas ofertas para lá. É legal a gente ver esse trato pessoal que Paulo queria que os membros das igrejas tivessem, deles mesmos levarem cristãos gentios, a igreja de Jerusalém, chegarem lá com uma oferta da igreja e assim depositarem lá para ajuda aos necessitados, não é? Ele realmente queria fazer isso. E uma das coisas que a gente vê aqui de uma forma muito legal é o zelo e o cuidado que havia da parte de Paulo com relação a um tema tão delicado como esse, que é o tema do dinheiro, né? Porque Paulo fala assim, olha, a gente vê que Paulo ele mobiliza tudo isso, mas ele nem vai ter contato com aquela soma praticamente, não é? Olha, vocês levantam aí, quando eu chegar aí eu faço as cartas, você já separa, a gente separa aí quem vai levar essas ofertas, não é? Ah, e aí eles vão lá levar. E alguns intérpretes entendem que esse, se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Eles entram no detalhe da questão de, puxa, se for uma grande quantia de dinheiro, realmente eu vou junto para meio que, né, fazer parte desse momento, para que esse grande valor chegue ali junto com esses irmãos, mas eu também vá ali para chancelar isso e de fato ali depositar essa oferta ali, não é? Mas assim, a revista chama atenção aqui para quatro aspectos que são bem interessantes, que estão frisados aqui nesse desenvolvimento e que são importantes para nós também, não é? Para nós, o nosso tempo. Que assim, puxa, esse tema do dinheiro sempre é um tema delicado, né? Então, assim, puxa, é um tema prático da igreja, é um tema do dia a dia, mas Paulo ele trata disso com o maior zelo, com a maior atenção, né? E, puxa, existe ali uma mobilização, existe um levantamento de recursos, mas o propósito está claro, não é? Olha, para atender aos santos que estão em Jerusalém, aqueles santos, aqueles crentes dos quais vocês já ouviram falar, conclamação à oferta e tudo mais, não é? Depois, lá na segunda carta, no capítulo 8 e 9, a gente vai ver um detalhe mais também dessa informação, né? E Romanos também 15, versículos 25 e 26 também vai entrar nesse detalhe aí. Mas a gente vê assim, olha, uma oferta sendo levantada com propósitos claros, não é? A igreja realmente tem que ser esse ambiente em que a gente, puxa, nós promovemos o reino de Deus e as coisas devem estar sempre às claras, não é? À medida com que a igreja ela ganha a proporção do que ela faz, nem sempre isso é tão possível na minúcia do detalhe, mas a informação, a preocupação, o zelo com esse assunto existe, né? A gente vê também a regularidade, não é? No primeiro dia de cada semana, ao invés de fazer uma vez só. Eu acho interessante isso aqui também, porque esse da regularidade, claro, previa que isso favorecesse os irmãos, não é? Porque às vezes ficaria pesado para fazer de uma vez só, dentro do que aqueles irmãos de Jerusalém precisavam. Não era uma oferta simbólica ou pequena, mas era algo mais substancial. E para não pesar para esses irmãos de Corinto,
Paulo então ele fala, olha, vão acumulando, vão juntando e depois quando eu chegar eu faço as cartas para as cartas irem junto com os irmãos e com as ofertas e dá tudo certo, não é? Mas a gente vê também um aspecto muito ligado aqui aos próprios crentes terem essa disposição de participar da obra do Senhor, disso ser uma prática do culto, porque o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, era um momento, o encontro deles de comunhão, de culto, de estar junto. E claro que esse estar junto também previa serviço, né? E o serviço servir com os recursos dos quais se tem também, não é? Algo legal também é a proporcionalidade, né? Que ele diz, né? Separe uma parte de sua renda, não é? Ou seja, cada um, espere, para não coletar de uma vez, né? Separe uma parte de sua renda. Ou seja, na questão da proporcionalidade, o que está implícito aqui é cada um contribua, não é, com aquilo conforme a sua prosperidade, não é? Algumas versões vão colocar isso de uma forma diferente. Por exemplo, ali na NVI ela coloca de uma forma diferente isso aqui. Mas a ideia aqui é que cada um, exatamente essa, de cada um contribua com a sua prosperidade, porque quem pode mais contribui com mais e quem também não pode às vezes fazer uma oferta substancial, mas é também chamado e convocado a ofertar. Esse é um princípio muito belo do reino de Deus, né? De que assim, puxa, para um Deus que é dono de todas as coisas, o que está em questão não é quanto está sendo colocado, mas é a disposição do servo em participar, em ter gosto e colocar o que para ele é possível e é substancial também para ele, é de valor, é de expressão para ele. Às vezes a oferta de um irmão para com o outro de um possa ser menor, de outro menor, né? Mas no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam. É muito válida a lembrança aqui de Jesus mostrando para os discípulos ali a oferta da viúva, né? Dizendo, né, puxa, olha, aquela ali foi a que mais deu e ela deu a menor oferta daquela coleta daquele dia. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que o que estava em questão ali não era a quantidade, mas era a disposição do valor, a disposição em dar aquele valor e o quanto aquele valor simbolizava dentro do que aquela viúva tinha, não é? Então esse é um princípio muito do Novo Testamento, não é? A gente vê aqui também implícito e registrado. E a gente vê também a responsabilidade, né? Paulo ele sempre tem esse cuidado, esse zelo em lidar com questões de recursos, ele nunca pediu oferta para ele, e até a oferta que ele mobiliza, que ele agiliza, ele já mobiliza irmãos para levar essa oferta, ou seja, ele nem vai ter contato com esse dinheiro, mas se for um valor substancial, puxa, ele vai junto para meio que se sentindo responsável também por esse esforço, por essa dedicação dos irmãos. Então Paulo ele realmente se dedica, ele toma todo esse cuidado, algo que deve de fato estar presente para todos nós no cristianismo, né? Para todas as igrejas também. Então, propósito, regularidade, proporcionalidade e responsabilidade são valores e princípios que devem visitar a nossa prática, a nossa praxis de igreja, né? E a nossa prática de cristãos também, de estar comprometido com propósitos para o reino, com regularidade dentro das sendas regulares que nós temos, não é? Dentro da proporção que, nos cabe participar e com alegria, né? Não com peso. E lá na segunda carta, no 8 e 9, quando a gente for estudar mais adiante, a gente vai ver inclusive sobre isso. E com responsabilidade também, com zelo, em saber que nós estamos lidando com valores, com recursos que estão sendo colocados ali para o serviço da obra de Deus, não é? Estou vendo aqui uma participação aqui do Bruno. Pelo visto, esse problema persiste, haja visto que Paulo trata deste assunto novamente em 2 Coríntios 9:7. Realmente, lá em 2 Coríntios, a gente vai ver adiante aí no estudo, é um assunto que permanece. E conforme a gente vai ver também em Atos, quando é feito o registro dessas ofertas indo para Jerusalém,
puxa, existem vários irmãos ali, de várias igrejas inclusas no rol dos que estão levando essas ofertas para Jerusalém, mas ali os estudiosos dizem que não tem ninguém de Corinto. Então existe sim, Bruno, a grande possibilidade, os intérpretes entendem isso, que apesar de toda essa mobilização, e até dentro do perfil que Corinto tinha, não é? Como uma igreja muito voltada para si mesmo, para os egos, os crentes nas disputas e tudo mais, eles estavam muito mais focados e voltados para eles próprios, do que com causas maiores a respeito de outras realidades de outras igrejas, né? O pastor Júnior colocou aqui, princípio da igualdade, todos são iguais. Sim, todos são iguais, não é? Acredito que que o pastor tenha quisto dizer aqui tem a ver com, puxa, todos são iguais a partir do momento que se mobilizam a participar da obra de Deus. E para a obra de Deus, assim o é. Deus não está na obra de Deus, o que computa, o que faz diferença é a disposição dos crentes envolvidos na obra de Deus, porque os recursos são de Deus. O recurso daquele que oferta mais ou o recurso do que oferta menos são todos de Deus, e assim, é Deus que abre possibilidade e oportunidade para todos terem os recursos que têm. Então, puxa, isso nunca deve ser um obstáculo dentro da igreja de Deus, e nem critério e nem diferenciação de nenhuma ordem ou tipo, o quanto com que se participa, mas a alegria e a disposição pela qual e como se participa. E lá na segunda carta, no 8 e 9, como o Bruno comentou aí, a gente vai ter mais a oportunidade então de voltar aí à continuidade desse tema, não é? Mas enfim, a gente aprende valores e princípios bem interessantes aqui de uma igreja responsável, que está mobilizada com propósito, de uma forma regular, numa participação proporcional às necessidades, aos levantamentos necessários, sempre fazendo com responsabilidade, né? Na sequência, aqui a partir do versículo 5, a gente vai ver então Paulo traçando o roteiro do que seria os seus planos seguintes de viagem, de deslocamento, visto que ele tinha essa presença ampliada nas várias igrejas que ele tinha ora visitado, fundado e por aí vai, não é? É importante dizer que aqui a partir do versículo 5, Paulo vai citar e mencionar aqui uma programação diferente de uma outra que ele já tinha mencionado anteriormente. E Atos vai mostrar isso, não é? O plano inicial de percentualidade torna todos iguais. Sim, sim. Aqui o pastor Júnior complementando, perdão aqui, mas é a ideia do Antigo Testamento, do dízimo, da 10ª parte, que fazia parte, né, da prática ali da lei, mas a ideia da percentualidade, ela realmente impõe a igualdade na participação, né? Isso é bem interessante, é uma boa referência, uma boa métrica, não é? Que a gente, enfim, tem como oportunidade para praticar na igreja dentro de um critério com que todos participam da mesma forma, dentro daquilo que é do Senhor, e o Senhor concede aos seus para participar, né? E para o seu próprio sustento. Mas enfim, os planos de Paulo era que ele fosse primeiro para Corinto, né? Atos vai nos mostrar isso. Primeiro para Corinto, depois ele iria para Macedônia e depois ele voltaria para Corinto. Esses eram os planos iniciais. Mas aqui, a partir do versículo 5, a gente vai ver que houve uma mudança de rota e de planejamento da parte de Paulo. E é importante a gente se atentar a isso, porque o capítulo 1 da segunda carta, que vai ser a próxima lição, vai voltar a questões do tipo do que acabou repercutindo para os irmãos aqui de Corinto, por meio dessa resposta de Paulo para eles, tá? Mas o versículo 5, então, diz assim, capítulo 16 da primeira carta, versículo 5, diz assim: Eu os visitarei depois de ir a Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Desta vez não quero ir visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir.
Por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Então o que está acontecendo? O Paulo está querendo dizer assim, né, resumindo, olha, eu vou ficar por enquanto aqui em Éfeso porque tenho coisas a fazer para este local, não é? Depois eu vou para Macedônia, eu não vou mais para Corinto, eu vou primeiro para Macedônia, depois eu vou aí passar um tempo com vocês e quero passar um tempo realmente com dedicação, né? Um tempo com bastante energia, aproveitar e tudo mais, e depois, aí sim, é meu plano novamente passar de volta pela Macedônia, e aí o meu novo destino vai ser definido por vocês, até porque esse novo destino poderia ser Jerusalém, né? Caso a necessidade das ofertas fosse um requisito, né? Fosse necessário, fosse conveniente, conforme ele diz. E a gente vai ver na evolução do relato aqui, depois, que realmente é o que acaba acontecendo. Paulo ele acaba acompanhando essa entrega, essa leva das ofertas lá para Jerusalém. O que é muito bom, porque mostra para a gente que as outras igrejas todas se mobilizaram e foi levantada uma boa soma de ofertas e ajudas para aqueles crentes lá de Jerusalém, não é? Mas a gente vê aqui uma mudança de ordem do roteiro, do plano de viagem de Paulo. Ele ia para Corinto, depois para Macedônia e depois ia voltar para Corinto. Mas ele acaba mudando isso. Por quê? Porque isso fazia muito parte das viagens de Paulo, né? Ele acompanhava várias igrejas e ele ia também acompanhando necessidades. E isso, tendo ainda acima de tudo a grande questão da vontade de Deus dirigindo a vida e o ministério dele, coisas mudavam, coisas realmente tomavam rumos diferentes. Isso a gente vê de uma forma muito presente nas cartas de Paulo no Novo Testamento, não é? Então Paulo ele mudou e aqui ele conta um pouco, né, do que é o seu plano missional adiante a vir, né? E é importante a gente guardar isso, porque isso vai dar um pano de fundo depois para outro capítulo primeiro, próximo domingo aí vai incluir isso também, tá? Mas a gente vê que, bom, Paulo ele estava em Éfeso, estava de olho nas oportunidades que haviam lá, mas ele sabia que a Macedônia também precisava de um amparo e uma ajuda, e por isso que ele põe a Macedônia no roteiro na frente de Corinto, né? Mas depois ele quer ir para Corinto e quer passar um tempo importante lá e depois passar novamente pela Macedônia. Ele tinha muito esse hábito de, puxa, visitar, fazer o trabalho dele, depois acompanhar, seja por carta, fosse por novas visitas, não é? Mas a revista chama atenção aqui para alguns aspectos, né, da obra do Senhor sendo feita do modo do Senhor, e a gente vê isso claramente aqui na tratativa de Paulo, né? Paulo ele é uma pessoa que ele tem visão, né? E isso é bem interessante a gente ver que fazia parte das suas articulações. A revista coloca assim: visão é ver além do momento e da circunstância, né? E visão inspira o planejamento, né? A obra do Senhor não pode ser feita de improviso. E de fato, isso deve estar claro para nós. Ter uma visão. Ter uma visão não significa que você cabalmente irá fazer aquilo ao pé da letra, porque, puxa, do coração do homem são os planos, mas a palavra final vem do Senhor, já nos diz Provérbios, não é? Mas é importante se ter visão para você fazer planejamento, para você ter um horizonte e sempre tendo, claro, por vista que tudo está diante do Senhor, não é? Então a gente vê a obra de Deus na vida de Paulo tendo essa direção de sempre haver uma visão embasando, né? A gente vê esse aspecto da flexibilidade, porque ele tinha feito um plano e aqui ele já muda porque ele percebe que tem uma igreja que antes de Corinto vai precisar mais da presença e da passagem dele por lá, não é? E ele está pronto para alterar. Ele está pronto para alterar também porque ele sabe que a vontade de Deus concorre o tempo todo com aquilo que muitas vezes em alguns momentos ele planejou, e a vontade de Deus é suprema, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é necessária, né? Então, puxa, como é legal a gente ver isso no transcorrer do ministério de Paulo, né?
a gente vê também que ele é uma pessoa de profundidade. Isso é muito legal a gente ver na vida de Paulo, né? Porque ele, ao mesmo tempo em que ele faz visitas, funda igrejas, mas ele não simplesmente sai plantando uma série de igrejas e esquece do que já aconteceu, mas ele realmente tem aquele tato, aquela atenção, aquela dedicação de acompanhar as igrejas, de forjar novos líderes, de acompanhar pessoas. E tudo isso requer tempo, requer energia, não é? Paulo, que nem a gente viu aqui nos outros capítulos de Coríntios, da carta aqui aos Coríntios, a primeira, era uma igreja que estava passando por sérias dificuldades. E Paulo já sabia que uma passadinha rápida não seria talvez tão indicado, porque ele precisaria ali fechar muitas pontas ainda dentro dos assuntos que ele já tinha começado a tratar aqui nessa carta. Então é por isso que ele fala que era a intenção dele sim organizar o roteiro dele para que ele pudesse passar um tempo com aqueles irmãos e pudesse se dedicar, não é? E a gente vê Paulo com uma disposição e perseverança no aspecto de puxa, mas antes eu tenho que aproveitar as oportunidades que foram abertas aqui em Éfeso, eu não posso deixar passá-las, não é? Ainda que ele tivesse sim a oposição, né? Muitos que se opunham a ele, mas ele via em tudo aquilo oportunidade para a obra crescer, para a obra se fortalecer ali. Puxa, e Paulo ele não perdia isso, né? Então a gente vê uns traços bem uns aspectos bem interessantes aí da obra do Senhor, do planejamento e articulação das ações que Paulo fazia, né? Eu acompanho aqui agora alguns comentários, né? Irmão Raimundinho dizendo assim: desculpe a referência pessoal, desculpe a referência pessoal. Falei para alguém que nós somos salvos para vivermos engajados na obra de Deus e não pensarmos se eu não fizer, tem irmãos para fazer. Sim, tá ok, tá, sim. Deixa eu só ver aqui se é de algum comentário até que havia antes. Não, tá certo. Bom, vamos lá. Bruno Prado. Esse trecho deixa bem claro que Paulo era um aproveitador de oportunidades. Ele não deixava o encargo de outro quando estava disponível para ele fazer. De fato, né? De fato. E Paulo, ele sabia da obra, né, Bruno? Assim, da grande obra que Deus tinha feito na vida dele. E ele era o grande comunicador, a pessoa-chave oportuna para muitos casos, para muitos assuntos. É por isso que a gente vê sempre Paulo focado em chegar nas cidades e ir primeiro nas sinagogas e falar primeiro com os judeus, falar primeiro com os da nação judaica, porque ele viveu essa transição e ele era o comunicador de maior interesse de querer autenticar a obra, a vinda de Jesus, a ressurreição, o evangelho, o Messias que de fato Jesus era verdadeiro, como algo que ele pessoalmente tinha vivenciado. É por isso que Atos vai nos mostrar muito isso, né? Paulo ele é muito perseguido, mas ele não se recusa ao ministério e à obra que Deus colocou para ele fazer, né? E de fato, né? É bom ponto esse, porque às vezes ele poderia até assim, a gente vê como Paulo de fato ele era tão engajado, tão envolvido no compromisso missionário dele. Ele poderia às vezes simplesmente sair e atender a Macedônia de pura resposta, ou já ir para Corinto também, mas Paulo ele não estava fugindo de problemas. Paulo estava preocupado no seu roteiro, no seu planejamento, na sua articulação, a atender à vontade de Deus. E isso é muito belo, né? Isso é muito inspirador para a gente. Que nós devemos ser movidos pelos desafios que se apresentam, sendo eles o próximo passo do Senhor para nós, sem hesitar, sem se assustar, sem se omitir, não é? Isso é muito interessante, é muito legal mesmo a gente ver que isso estava presente no ministério de Paulo, não é? A seguir, adiante, nós vamos ver aqui Paulo, ele então abordando aqui umas menções mais pessoais com relação a algumas pessoas, não é? Então, versículo 10 vai nos dizer, né? Versículo 10. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção.
Espero que ele venha junto com os demais irmãos. E bacana, né, Bruno? Dentro do que você colocou e provocou, né, do seu comentário, olha só que legal. Paulo ele entendeu que ele precisava ficar em Éfeso para aproveitar oportunidades e depois ele ainda passaria na Macedônia, só que ele colocou Timóteo para ir na frente para abrir caminho, né, para já atender necessidades que ele via como importantes lá para Corinto, não é? Ou seja, ele atendia um lado, mas ele, em contato com os irmãos que estavam sempre dando apoio e atuando com ele junto no ministério, ele já, colocava outras pessoas para estarem participantes, irem à frente e tudo mais, não é? Alguns comentaristas, alguns intérpretes entendem que Paulo tenha colocado Timóteo para ir já à frente com um propósito claro e específico de ele cobrir lá. Porque Paulo já fala que está enviando ele, não é? E depois ele mesmo diz lá no versículo 11: enviem-no de volta para mim com sua bênção. Ou seja, tudo sugere que Timóteo tenha ido com propósitos claros, com algumas tarefas bem objetivas, assim, bem colocadas por Paulo para atender, para antecipar. Apesar de Paulo não estar lá, Timóteo estaria e atenderia no lugar de Paulo, né? Mas junto com outras passagens do Novo Testamento, a gente vai ver esse tipo de menção que nos conta um pouco sobre Timóteo também. Timóteo ele era um dos mais novos, né? O mais novo da turma desses irmãos que estavam sempre com Paulo. E lá na carta também a Timóteo a gente vê isso, falando dele ser jovem e ele tem traços de ser uma pessoa tímida também, é o que tudo indica. Ele era uma pessoa mais reclusa, né? Não era uma pessoa que se impunha muito naturalmente. E Paulo sabia que Timóteo estava indo para uma igreja de gente que estava ali disputando o tempo todo, de pessoas que estavam ali se afirmando, querendo se prevalecer uns para com os outros, um local que tinha divisões, conforme nós já vimos também. Então isso está bem presente ali, não é? E Paulo ele referencia, né? Ele recomenda então a Timóteo indo lá, dizendo, olha, que ele não devia ser intimidado, né? E Paulo faz um grande elogio, né? Porque Timóteo ele era jovem, mas ele era muito solícito, muito pronto para a obra do Senhor. Ele era tímido, talvez mais resguardado, mas ele estava totalmente empenhado. E Paulo, preocupando, já conhecendo Timóteo como ele era, já diz, né? Olha, ele está realizando a obra do Senhor. Não façam ele se sentir intimidado e não deixem que ninguém o trate com desprezo, né? E enviem-no de volta para mim com a sua bênção. Tipo, olha, acompanhe aí que Timóteo está indo aí em meu nome, ele está indo aí para servir e indiretamente é uma chamada de atenção também para aqueles crentes, porque para se fazer necessário esse tipo de menção de Paulo, a gente vê que realmente isso corrobora com outros traços que a gente já vê da própria igreja, né? Mencionados aqui na carta, né? Então Paulo ele faz esse tipo de ressalva aqui para aqueles irmãos por meio aqui da carta. No 12 ele diz assim: quanto a nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Então aqui é bem interessante, por quê? Porque a gente já viu aqui no estudo dessa carta que a igreja de Corinto era aquela igreja que estava com algumas divisões surgindo, alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Apolo era alguém muito bem quisto para alguns, para um núcleo da igreja, assim como Paulo também o era. Puxa, haviam essas divisões lá, mas Paulo aqui, quando ele coloca isso, ele está enfatizando o fato de que não existiam barreiras entre eles, muito pelo contrário, existia uma unidade, não é? Existia uma parceria, os dois estavam juntos, estavam lá em Éfeso, não é? E, puxa, Paulo dizendo, olha, eu insisti que ele os visitasse com outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora, e ele irá mais tarde. Paulo está dizendo assim, olha, eu pedi para ele, eu recomendei, como se ele dissesse assim, falei para ele que seria uma boa ele ir, mas é que não deu para ele ir agora.
E é muito bacana a gente ver isso, porque a gente vê que Paulo, por mais que ele tinha essa dedicação, esse apelo pelas igrejas das quais ele tinha relacionamento e história, mas Paulo ele não se sentia dono dessas igrejas, não é? Em vias dessa diferenciação, desses embates, dessas disputas que haviam lá em Corinto, isso era algo totalmente particularizado da igreja, dos membros que estavam lá, de boa parte deles, possivelmente, não vamos dizer que seja de todos, mas assim, puxa, não era algo que envolvia aqui as pessoas desses irmãos aqui, não é? Aí aqui os intérpretes eles vão se dividir. Alguns acreditam que Apolo não tenha quisto ir nessa sugestão de Paulo, porque aí como a igreja estava ali sofrendo alguns episódios de divisão, como se Apolo quisesse preservar de não ir para não aguçar mais isso, né? Outros já vão dizer que assim, não, Apolo, como Paulo, ele tinha sua atividade também missionária, pessoal, ministerial, e não era o momento, ele realmente não estava ali para ir naquele momento. Assim como outros têm, que também afirmam que, ah, de fato, esse não estar disposto fosse também algo dirigido, promovido dentro da condução de Deus na vida e no ministério de Apolo também. A gente não vai ter uma clareza específica aqui, mas o bacana e o principal de nós vermos aqui é que assim, entre Paulo e Apolo não existia diferença nenhuma, muito pelo contrário, eles estavam juntos. E esse tipo de colocação é uma maneira de Paulo dizer assim, olha, estamos juntos. Eu mesmo falei para ele, vai lá, tenha um tempo com a igreja, participe, aproveite com eles. Que não deu para Apolo ir, mas, né, por exemplo, eu estou para ir aí, mas eu sugeri para Apolo ir também, porque toda uma igreja só, somos líderes do Senhor. Então são coisas que não devem influenciar, não é? Essas divisões, esses apegos pessoais, não é? E é legal, muito bacana, muito especial a gente ver esse tipo de menção da parte de Paulo acerca de Apolo, né? Certo? Então, isso é bem interessante, bem legal aqui. A partir aqui do 13, então Paulo ele vai fazer algumas recomendações de nível mais pastoral para aquela igreja. E ele usa as quatro primeiras delas têm uma conotação bem militar, isso é bem interessante, né? Então, a partir no versículo 13 diz assim, irmãos, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes e façam tudo com amor. São indicações bem pontuais, mas Paulo ele usa aqui de quatro figuras, né, de quatro exemplos militares e encerra com a ideia do amor para chamar aqueles irmãos em tudo aquilo que foi desenvolvido e coberto na carta que fosse de fato experimentado por esses crentes com dedicação, com apreço, né? O estar vigilante que ele diz, que ele usa aqui, é uma figura bem militar, não é? E está em alerta a respeito do quê? Contra Satanás, contra as tentações, contra a apatia ou a indiferença, contra os falsos mestres, né? Contra as más influências no meio da igreja. Porque, afinal de contas, muitas más influências, como a gente já viu aqui no estudo da carta, existiam e iam tomando conta da igreja, mas surgiam por meio de pessoas individuais e estavam ali, não é, surgindo e causando uma coisa ruim no meio da igreja, né? Então Paulo fala, olha, estejam vigilantes, estejam em alerta, né? Estejam em estado de atenção, não permitam que coisas que não tenham a ver com o reino de Deus influenciem vocês, não é? Depois ele usa a ideia, né? Permaneçam firmes na fé. Essa ideia de permanecer firme também é uma figura militar do ponto de vista de, olha, permaneça firme, permaneça resistente, seja resiliente, não é? E tudo isso por meio do quê? Por meio da fé, nessa obra, nesse embate da causa de Deus, né? Contra todo vento de doutrina. Corinto, por ser uma cidade grega, nós já vimos isso em outras lições aí, com pano de fundo histórico, né, contexto histórico, era uma cidade que haviam ali muitas filosofias, muitas ideias, muitas correntes no ar e eram todas ideias que estavam visitando e adentrando muitas vezes a igreja por meio de algumas pessoas, não é? Então permaneçam firmes, resistam, não é?
tudo que vento de doutrina ou ideias erradas que possam surgir em meio à realidade da igreja, não é? Sejam corajosos, né? Algumas versões aqui, a revista até menciona, sejam varonis, né? Ou seja, corajosos aqui vai ter aquela conjuntura de ter coragem, de ter maturidade. O varonil está muito ligado a essa ideia, né? Maturidade, de ser ousado, de arcar com a responsabilidade e não hesitar e não fraquejar, não é? E por que Paulo ele aborda isso, né? Isso que também era uma propriedade, uma característica do militar, né? De precisar ser corajoso, valente, né? Maduro, porque era uma igreja que estava vivendo muitos capítulos de infantilidade, de imaturidade espiritual, não é? Então Paulo fala, olha, vocês precisam ser maduros, né? A gente vê em alguns trechos aqui Paulo tratando nessa linha, como ele falando a esses crentes como pessoas que de fato precisavam amadurecer, precisavam crescer porque estavam se portando como crianças espirituais, não é? Então a gente vê esse tipo de menção. E a gente vê ele também dizendo, sejam fortes, né? Esses sejam fortes aqui, não que fosse algo que devesse provir deles mesmos, né? Mas assim, sejam passíveis e serem fortalecidos pelo Espírito Santo para justamente resistir, para justamente serem corajosos, para justamente estarem em estado de alerta, né? Deixando-se fortalecer em Cristo. E aí depois essas 4 recomendações de uma natureza mais militar, né, dentro dessa conjuntura muito natural, de fácil compreensão para aquela época de Império Romano e tudo mais, uma tendência militar muito forte. Aí Paulo ele encerra dizendo, e façam tudo isso com amor, não é? Porque amor é um grande assunto, é um grande tema que Paulo aborda aqui na primeira carta aos Coríntios. A gente vê um capítulo 13, versando só sobre o amor. Porque Paulo ele reconhece que uma das causas da imaturidade desses crentes, Paulo reconhece que um dos grandes problemas dessa igreja que gerava tantos outros era justamente a falta de amor. A falta de amor que não respeitava os outros na hora da ceia, de todos participarem juntamente de uma forma harmoniosa. A falta de amor que levava eles a competir um com o outro, querendo se prevalecer com relação aos dons. A falta de amor de não respeitar as famílias da igreja, dentro de todas as tratativas de casamento que Paulo faz ali e tudo mais. Ou seja, era cada um querendo seguir por seus próprios suas próprias concepções, sem respeitar o outro, sem amar o outro, né? Sem levar em consideração o outro, né? Paulo falando dessa arrogância que existia neles de quererem se afirmar e se manter independente de qualquer um outro, né? A respeito da consciência do irmão, que nem é um outro tema que foi abordado e estudado também. Então Paulo fala, olha, estejam em alerta, permaneçam firmes, sejam corajosos, sejam fortes, mas façam tudo isso em amor, não é? Por que tudo isso com amor? Porque o amor, dentro do que Paulo já tinha falado, é o elo perfeito que de fato seria o grande remédio curador dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? Então é legal a gente ver ele aqui num tom de desfecho da carta, ele recapitulando aqui bem pontualmente umas instruções pastorais com relação àquilo que ele já tinha dito para aqueles irmãos, não é? E então agora ele vai partir aqui para um momento de enviar saudações, né, como é típico das cartas que ele escreve. Então ele diz lá no versículo 15: Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Então aqui Paulo tem uma outra dica pastoral, um outro reforço pastoral, não é? Essa igreja de Corinto era uma igreja que se voltava e prestava muita atenção com relação às lideranças, né? Com relação às proeminências, com relação às pessoas, às figuras de destaque. Eu sou por Paulo, eu sou por Apolo. Né, toda essa coisa que acaba muito sendo voltada para pessoas.
E Estéfanas, né, e a sua casa, eles não eram propriamente assim pessoas que tinham um nome forte do ponto de vista de liderança como Paulo e Apolo tinham, por exemplo, mas eles tinham sido praticamente dos primeiros discípulos, dos primeiros convertidos àquela igreja. E eram pessoas que estavam servindo com toda a devoção. Né? Algumas versões vai chamar da seguinte forma: eles tinham se consagrado ao serviço ao Senhor com todo o empenho ali. Né? E tudo isso por quê? Porque afinal de contas, não que tenham sido necessariamente impostas mãos sobre eles nesse termo de consagração, nesses termos de consagração, mas porque simplesmente aqueles irmãos olharam depois que, né, Estéfanas e a sua família, a sua casa, depois que eles se viram visitados e abraçados e alcançados pelo cristianismo, eles falaram: opa, tem a obra do Senhor para fazer. Eles se inspiraram em Paulo e eles foram pessoas que se dedicaram com todo o esmero a trabalhar extremamente pela igreja, pela causa, pelo cristianismo, não é? E Paulo ele chama essa atenção querendo dizer assim: olha, tá aí pessoas que vocês devem se espelhar, pessoas que vocês devem se sujeitar, porque são pessoas que estão se desdobrando pela obra de Cristo. Paulo ele pega pessoas que não estão no páreo das discussões, dos partidos, das divisões, estabelece como referência, no sentido de dizer que são pessoas que os crentes deveriam se sujeitar, porque são pessoas que estão colocando a sua vida à disposição de servir, de contribuir, de construir para a obra de Deus, não é? Então, uma recomendação pastoral que ele tem. Ele diz assim: estou muito contente com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos esses que servem tão bem. Então, Paulo ele está querendo dizer aqui, né? Puxa, ele foi visitado por Estéfanos, Fortunato e Acaico, que provavelmente foram os irmãos que de Corinto levaram a carta para Paulo com as várias perguntas que Paulo vai respondendo aqui ao longo da primeira carta, não é? E ele realmente fica muito feliz, muito contente, muito animado, muito estimulado pela presença deles ali, que foram ali. Foi um jeito da igreja estar com eles ali, né? Toda a igreja, os irmãos todos não puderam estar com ele na sua ausência, mas esses irmãos puderam ir. E Paulo ficou muito contente de ver o comprometimento, a abdicação, né? O envolvimento de Estéfanas junto com esses outros irmãos aqui. Ele fala: olha, valorizem esses que servem tão bem. Não é? Então, assim, olha, em vez de vocês ficarem buscando aí proeminências, quem está muito mais destacado a respeito dos dons, das línguas, da profecia, olha para quem está trabalhando na igreja, foquem-se neles e tenham eles como exemplo, se sujeitem a eles e vocês vão ser bons crentes, não é? Então a gente vê Paulo nessa linha. Finalizando aqui, indo para a nossa parte final, então chegando à parte das saudações, Paulo ele diz, né? As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Aqui nós estamos falando da Ásia Menor, que era uma província romana daquele tempo, não é? Essa província da Ásia, ela ficava ali, essas igrejas que Paulo está mencionando, ficava na costa oeste da Ásia Menor. Então são igrejas, por exemplo, como Colossos, a igreja de Colossos ou a igreja de Laodiceia, não é? A própria igreja de Éfeso também, na qual Paulo estava. Essas igrejas que ele está mencionando aqui. Era uma região bem próspera, não é? E ele realmente está escrevendo e enviando saudações junto com essas igrejas que estavam lá com ele e participando da obra ministerial que Paulo fazia também indiretamente, não presencialmente como nós aqui, né, mas por meio das suas cartas. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. O Novo Testamento vai mostrar que Áquila e Priscila foram crentes fervorosos de trabalho, de serviço ao Senhor, e na onde eles estavam, as suas casas também eram abertas para a pregação, para o anúncio da palavra de Deus. Era como se fosse um belo de um PG, um núcleo de estudo bíblico, né? Antigamente era chamado assim, né, também. Mas a casa deles sempre estavam abertas e Áquila e Priscila eram grandes parceiros de Paulo e todos que se reuniam com eles na casa deles estavam ali saudando a igreja de Corinto junto de Paulo, né?
Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, não é? Paulo está dizendo, olha, todos daqui estão saudando vocês, não é? Todos que estão comigo, todos que fazem parte aqui comigo em Éfeso, aqui estão saudando. Eu estou aqui escrevendo essa carta aqui, eles estão participando desses assuntos, eles também ouviram a Caico, Fortunato e Stefanas e, puxa, tá todo mundo saudando vocês. E aí, olha que interessante, né? Paulo termina essa parte dizendo assim: saúdem uns aos outros com beijo santo. O beijo santo, o ósculo santo, conforme a versão, era uma forma muito comum daquele tempo de homens se saudarem, se cumprimentarem. Uma forma muito amistosa. Culturalmente não era um problema, nem algo estranho como o é hoje, né? E como veio a se tornar depois. Então era algo muito normal, mas algo muito particular, muito intimista, que indicava também um traço, um gesto de comunhão, de envolvimento ali. Mas Paulo ele fala: saúdem vocês uns aos outros com beijo santo. Paulo ele está dando aqui aquela dica assim: olha, sabe essas divisões que vocês têm, sabe essas diferenças, sabe essas disputas? Deixam isso para trás porque isso não é viver igreja. Mas olha, assim como nós, tantos outros terceiros estão de fora saudando vocês, saúdem-se vocês também uns aos outros com dedicação, com amor, sabe? Se cumprimentem, estejam juntos, não estejam à parte, não estejam separados, não estejam individualizados, mas saúdem-se uns aos outros, compartilhem a vida, participem da vida, se respeitem, né? Daí no 21 ele diz: esta é a minha saudação de próprio punho, né? Paulo. A partir daqui é aquele momento que assim, a carta provavelmente toda ela tenha sido escrita por um amanuense, algum escritor, algum escriba, né? Mas aqui é um momento que Paulo, meio em tom de autenticar todo o escrito, ele fala assim: olha, deixa eu escrever as últimas palavras. E é aqui que ele vai deixar a saudação final dele, então ele assume a pena para escrever as partes finais, não é? E aí ele diz: se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita, né? Então o que ele está querendo dizer aqui? Em algumas versões vai dizer: essa pessoa é anátema, né? Anátema, que é uma palavra grega que tem a ver no sentido menor de significado, algo a ser colocado de lado, mas no sentido mais comum e mais profundo, algo a ser realmente amaldiçoado, destruído, né? Então Paulo diz assim: olha, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é anátema, ela é maldita. Porque o amor, de novo, ele é um grande tema da carta de Paulo aqui aos Coríntios, aqui a primeira carta. O amor era o grande componente que estava faltando nessa igreja. E, puxa, Paulo não está falando aqui no sentido geral para o mundo. Paulo está falando com relação a uma igreja que tem pessoas ali que, de fato, estão ali dentro, mas não estão vivendo o amor e precisam viver o amor para amadurecerem, precisam se dispor ao amor que transforma e que promove tudo o que elas precisam, né? Aí Paulo fala uma coisa que no português nós temos tudo corrido, no português não faz diferença, mas aí no texto da carta ele escreve Maranata. Maranata, que é uma transliteração para o grego do aramaico, né? Paulo escreve ali Maranata do que era mesmo, né? A transliteração do aramaico para o grego, que quer dizer perto está o Senhor, ou vem logo o Senhor Jesus, né? Uma palavra, uma menção que ficou aí para nós. Essa era uma palavra que não era comum aos gregos e era uma forma comum de se enfatizarem, uma assinatura, um lema que as igrejas daquele tempo, vivendo e aspirando de uma forma tão presente ao retorno de Jesus, diziam e colocavam umas para as outras, proferiam, né? E aí Paulo ele avança com uma mensagem de graça, desejando graça para a igreja, que era algo que sempre fazia parte dos escritos da sua carta, né? Ele diz que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E aí, por fim, no 24 ele diz: envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Depois de uma carta em muitos aspectos dura, direta, objetiva, incisiva, assertiva e que deve ter doído muito aos coríntios, Paulo ele encerra essa carta dizendo assim: olha, envio o meu amor a todos vocês, eu amo vocês, eu me importo com vocês, eu quero bem a vocês, eu quero que vocês amadureçam. E assim como o amor ao Senhor é o centro de tudo e é o grande remédio, é a grande necessidade de vocês que vocês precisam exercitar,
é desse amor que eu partilho e sinto no meu coração por vocês e envio, eu deixo aqui como última palavra final maior para todos vocês. Isso na pessoa de Cristo Jesus, né? Então a gente vê Paulo encerrando a carta dele aí para esses irmãos. Então acabei passando aqui uns 5 minutinhos aqui do nosso tempo, mas esse é o desfecho da primeira carta, em que Paulo trata do assunto das ofertas, um assunto prático do dia a dia da igreja. Ele também expõe um pouco do seu roteiro, como ele costumava acontecer dentro dos valores e dos princípios que costumavam acontecer. Paulo dá algumas dicas pastorais de reforço nesse momento final da carta, envia saudações de vários irmãos terceiros que estavam com ele e igrejas que estavam com ele, grandes grupos ali envolvidos, mas também a sua própria saudação. E assim a gente encerra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é? Que é uma carta de Paulo aos Coríntios, mas é um escrito do Senhor para nós, é um escrito do Senhor para a nossa igreja também, para o nosso tempo também. Né? Afinal de contas, nós precisamos sim termos uma postura responsável, totalmente responsável com relação à nossa prática de contribuição, de assistência aos necessitados, de ofertas. Nós precisamos sim ter visão, flexibilidade, profundidade e empenho pela obra do Senhor e como fazê-la. Nós precisamos estar vigilantes, firmes na fé, sendo corajosos, fortes e fazendo tudo com amor, né? E sempre estando debaixo de boas referências do servir ao Senhor, de não por egos, não por proeminências de particulares, mas nós devemos de fato estar sujeitos a bons exemplos de pessoas que querem de fato simplesmente servir ao Senhor. E, enfim, né, nós poderíamos terminar aqui esse nosso estudo de hoje dizendo, como foi dito aqui no encerramento da carta, Maranata, né? Perto está o Senhor de nós. Com relação à vinda dele, ele, né, virá no tempo propício, designado pelo Pai, mas perto está o Senhor de nós, sim, com relação à sua vinda, sua presença e aquilo que ele move nos nossos corações. E que esse amor que estava para a igreja de Corinto também esteja para as nossas vidas. Amém? Para a nossa igreja também. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos promoveu, que o Senhor nos possibilitou e que a gente cresça em todos esses assuntos, em todas essas orientações pastorais, que na vida prática da igreja, na vida prática de crentes no Senhor, nós sejamos, ó Pai, bem instruídos, nós sejamos bem orientados, bem cônscios, ó Pai, e de uma forma, ó Pai, eficaz, nós possamos servir com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor, dedicação e sempre, Pai, sempre, 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 com o coração cheio de amor que é o elo perfeito, o amor de Cristo, que é o grande remédio para as nossas vidas, que é o grande curador dos nossos relacionamentos, que assim nós possamos viver e experimentar o Teu reino em todo momento. No nome santo de Jesus, amém. Amém, irmãos. Foi muito bom ter estado aqui com vocês. Desculpe ter passado um pouquinho no tempo. Temos o ANSI online agora às 11, tem culto infantil às 17 horas e às 18 horas e 30 minutos do templo. Com a graça de Deus estaremos ali com mais uma transmissão e esteja junto com a gente, aproveite, participe, que o Senhor continue falando e ministrando ao seu coração ao longo desse domingo, ao longo desse nosso primeiro dia da semana, primeiro dia do Senhor, tá certo? Que Deus te abençoe profundamente. Estude para a semana que vem a 2 Coríntios, nós continuamos agora para a segunda carta, do capítulo 1 até o capítulo 2. Você pode estudar, faz parte aí do extrato bíblico que vai respaldar o ensino, o estudo da semana que vem. 2 Coríntios, do capítulo 1 até o 2, versículo 13. E que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo domingo na presença dele. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.